Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem brasileiro trocando Chelsea pelo Manchester United. Pequenos detalhes burocráticos separam o volante Andrei Santos de se tornar novo reforço dos Diabos Vermelhos, como é conhecido o Manchester United. Operação de 48 milhões de libras, que podem chegar a 50 milhões de libras, a gente está falando de 345 milhões de reais. Pois saibam que o Andrei Santos, que até participou de algumas convocações de Carlo Ancelotti, foi preterido pelo treinador italiano na última lista e acabou ficando de fora. Na convocação principal tivemos Casemiro jogando bem pouco com a camisa da seleção. Importante registrar que essa transferência com números absurdos vai beneficiar o Vasco da Gama. O clube que é formador do Andrei Santos vai ficar com 2,5% da operação final. A gente está falando de mais ou menos 8 milhões e meio de reais, que diante das dificuldades do Vasco é uma grana super bem-vinda. Andrei Santos, que deixou uma boa impressão do Chelsea e que pode encontrar um outro jogador de seleção brasileira no Manchester United. Os 106 conselheiros do Vasco divulgaram nas últimas horas uma carta de apoio ao presidente Pedrinho. Vale a lembrança de que o Pedrinho está afastado desde a semana passada da SAF do clube, do comando do futebol e também da SAF, o que impede, pelo menos temporariamente, a venda da SAF do clube para Marcos Lamarque. E nessa carta, os 106 conselheiros também demonstraram apoio à venda da SAF do Vasco para Marcos Lamarque e seu pai José Roberto Lamarque. Com a lembrança de que o CD, o Conselho Deliberativo do Vasco, é composto por 300 conselheiros, 150 beneméritos e grandes beneméritos, outros 150 eleitos. O que eu quero dizer com isso? Que com esses 106 conselheiros que divulgaram uma carta de apoio ao Pedrinho, pouco mais de um terço do Conselho já se declarou publicamente a favor do presidente que está afastado. No documento, os signatários ainda afirmaram que o clube vive um dos períodos mais decisivos de sua história, centenário, e classificam a entrada do novo investidor como uma oportunidade concreta de reconstrução institucional. Faço minhas as palavras desses signatários. Se o Vasco não conseguir fechar a venda para Marcos Lamarque e para o dono da Crefisa, temo que o Vasco fique patinando nessa situação de um time que briga contra o rebaixamento pelos próximos anos. Juíza mantém a decisão e, por enquanto, nada muda na SAF. Porém, um capítulo novo pode ser escrito hoje e eu vou explicar como o desembargador César Cury pode mudar tudo na SAF do Vasco. Tem jogo no próximo dia 16. Quem vai ser o técnico? Reforços. Tudo isso e muito mais agora, então vamos começar logo com a principal notícia para você curtir aqui o nosso vídeo. Ele é o cara que pode dar a canetada forte, ele é o cara que pode mudar o rumo da SAF vascaína. Por que eu digo isso? Porque ontem a juíza da 6ª Vara Empresarial, a excelentíssima doutora Simone Chevran, manteve a decisão que já tinha sido instaurada, né? Fez algumas modificações, alguns ajustes, né? Em virtude da nomeação do novo interventor, Dr. Atos Andrade, nos poderes que ele tem. Então, a juíza indicou, olha, você pode interferir na governança, organizar, tentar intermediar o acordo das partes, dos sócios, porém, o futebol segue com os diretores. Nada impede contratação de reforço, contratação de treinador, venda da SAF. Aliás, ontem o Joel Silva colocou a carta que o Marcos Lamarque enviou para a Justiça, porque ele falou, tudo está pronto, só falta assinar. Inclusive, amanhã, né, dia 10, era a data que estava marcada para poder ter a celebração da assinatura do contrato, que, claro, vai passar por todo o trâmite interno do Vasco, como a AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, presidida pelo Alain Belaciano, como vai passar também nas mãos dos conselheiros do Vasco, porém está tudo travado. E o Marcos Lamarque deixou muito claro nessa carta e no pedido que fez à Justiça, que reconsidere, que reconduza ao Conselho de Administração o presidente Pedrinho e os dois conselheiros, o Felipe Elias e também o Cristiano Stockler, os dois que compõem
com o Pedrinho, o conselho de administração da SAF do Vasco. A juíza entendeu que não via momento ou argumentos para isso, manteve essa decisão. Então eles continuam de fora. Porém, aí vem a notícia. O desembargador César Cury já está com o agravo que o Vasco enviou, com todas as ponderações, está de posse dessa carta do Marcos Lamáquia também, para que entenda que o momento do Vasco requer celeridade, tem urgência em mudar a chave do Vasco da Gama. No entanto, a mudança feita da retirada dos conselheiros, da administração, da SAF do Vasco, o Vasco entende e argumenta com a Justiça que não tinha essa urgência. Então, a discussão está acima agora da juíza da Sexta Vara Empresarial. Há uma expectativa de que, a qualquer momento, o desembargador César Cury dê uma liminar, conceda a liminar e reconduza o trio para o comando da SAF, retire com isso o interventor, e isso seria apenas, então, somente uma indicação do que vem pela frente, né? Porque, afinal de contas, tem um julgamento pós, né? Isso seria uma decisão liminar, em caráter liminar, suspendendo o que foi proposto lá atrás. Então vamos aguardar, mas pode sair hoje, pode sair amanhã. Há uma expectativa no Vasco que até segunda-feira. Eu torço muito para que o doutor César Cury, de posse de todas as informações, ele consiga fazer essa mudança, para que o Vasco consiga respirar. Os recursos que o Vasco tem hoje dão conta de que até o final do mês, início de agosto, né, a folha de julho será paga no início de agosto e não mais. Óbvio que vai ter que recorrer a empréstimos. Ah, Fábio, mas mesmo que resolva tudo, não vai assinar a tempo do Marcos Lamáquia chegar e depositar. Lembra como é que foi com a 777? Rolou aquele empréstimo ponte. Ele faz o empréstimo ponte, olha, eu vou botar aqui 100 milhões no Vasco, porque eu vou comprar a SAF. Que não tem como não ser aprovada a SAF. Uma pessoa idônea, com patrimônio bilionário, brasileiro, com lastro, que tem como avalista o pai, que é outro bilionário, com lastro. Porra, não tem como dar errado. Pode não dar certo a contratação de A, B ou C, não dar o resultado que a gente espera, aí é da bola. Se botar alguém que não é qualificado, eu, Fábio Azevedo, se sou o Marcos Lamáquia, vou no Rodrigo Caetano, acabou a Copa do Mundo, continuo aqui, né, nesse cenário lindo. Tô até sem vista aqui, né? Tá feia minha vista aqui, né? Eu, se sou o Lamáquia, vou no Rodrigo Caetano. Rodrigo, vem pro Vasco. E ele tem um sonho de voltar ao Vasco. Rodrigo apaixonou pelo Vasco da Gama, é apaixonado pelo Vasco e tem uma enorme vontade de um dia voltar. Claro que ele está na seleção brasileira, o Carlo Ancelotti gosta muito dele, então a tendência é que ele siga, mas eu traria, simples assim. Mas voltando a falar sobre aporte, o empréstimo ponte é um valor imediato. Quando aportar, eu tenho que dar 2,5 bi, não, já botei 100, então é 2.400 ao longo. Simples assim, fácil de resolver. Mas vamos ver o que vem por aí. Bruno Lazzaroni vai ser o cara responsável por dirigir o Vasco da Gama contra o Vitória, dia 16, semana que vem, gente. Hoje é dia 9, daqui a uma semana, quinta que vem, tem o jogo com o Vitória. E vai ser o Bruno Lazzaroni, porque por mais que chegue alguém, seja contratado hoje, amanhã, não dá tempo. Então o Bruno Lazzaroni vai dirigir a equipe do Vasco da Gama no jogo com o Vitória. Cara, é aquele jogo de 6 pontos, que o Vitória está ali perto, o Vasco precisa somar 3 pontos, sair da zona de rebaixamento. Então, meu amigo, não tem jeito, não tem jeito. E reforça, Azevedo. Vou dizer uma coisa para você, torcedor, do fundo do meu coração. Olha aqui nos meus olhos, ó, vou até me aproximar aqui de você. Se não tiver um investidor, se o Marcos Lamáquia não assinar e não passar nas assembleias dos conselheiros e na Assembleia Geral, o Vasco vai estar, ó, isso que você imaginou. E aí, como é que faz? Aí a gente chega no fundo do poço, como é que vai fazer? Já parou para pensar nisso? Porque eu tenho certeza, e vou olhar de novo no seu olho, torcedor, que quem está por trás dessas ações tem esse interesse, que o Vasco chegue ao fundo do poço, que ele sente na cadeira para renegociar
O Marcos Lamarck já falou, não vou renegociar nada, já está tudo pronto. Não foi um trabalho de um dia só, né, gente? Nem de uma semana, nem de um mês. É isso. Forte abraço!